Bom dia, igreja, graças e paz a todos. Eu sou Antoniel, esposo da Clécia. Geralmente, quando se apresenta é a esposa do pastor, eu prefiro me apresentar como eu, ela sendo importante, muito mais importante do que eu. A minha esposa, a Clécia, está ali, meu filho Lucas já está na sala das crianças. Eu sirvo ao Senhor Deus desde a minha infância, minha família cristã, e aos 9 anos de idade eu tive o privilégio de nascer de novo. E então, desde os 9 anos de idade e até agora, no Ministério Pastoral, eu vou fazer 20 anos de pastor no Ministério Pastoral em 2026, no ano que vem. Eu estava pensando, fazendo essas contas dessas datas importantes, e então algumas datas me vieram à mente, como por exemplo essa, 29 de dezembro de 2006, foi quando eu fui consagrado ao ministério pastoral, aos 23, 24 anos de idade. E datas são importantes. Há pessoas que dão muita importância a datas. Se você colocar no seu celular hoje, nesse momento, qual a data importante, o que evento aconteceu de tão importante na história mundial, no dia, que o dia hoje é 30 de março, não é isso? No dia 30 de março de qualquer ano, e você vai se surpreender. Muitas coisas importantes aconteceram que nos passam despercebidos. Há pessoas que dão importâncias muito grandes a datas. Eu tenho uma certa curiosidade, que eu acho que meu cérebro tem essa mania de guardar datas que não precisava ser guardada na minha mente. Não precisava. Está ocupando espaço, poderia ser colocado espaços para coisas mais importantes. Está ocupando o meu HD. Como, por exemplo, eu tenho uma data de 25 de setembro de 1998. Aniversário de casamento do meu irmão. Faz sentido? Faz sentido? Acho que para mim não. Por quê? Por que eu vou guardar a data de casamento do meu irmão? Semana passada, eu estava pregando numa igreja e eu falei que a data do meu casamento, que é um momento importante, eu falei 15 de março de 2014, quando na verdade foi 15 de fevereiro de 2014. Então, observa, algumas datas não importantes meu cérebro mantém. E algumas datas importantes, meu cérebro simplesmente diz, não, isso aí você pode errar, Antônio. Mas há datas que, de fato, são extremamente importantes para todos nós. Por exemplo, os homens aqui, não errem a data do seu casamento. Tá? Não errem. Lá em casa, eu tenho essa habilidade de guardar datas mais do que a minha esposa. Por exemplo, eu guardo o dia e a hora da data do primeiro beijo que eu dei na minha esposa. É importante para ela quando eu digo 13 de dezembro de 2012, às 5 horas da tarde. Aí ela fica toda... Agora, veja bem, eu não quero criar pressão nos homens para vocês ficarem lembrando. Mulheres, não façam isso com seus homens, tenham misericórdia deles. Tá? Eles não vão lembrar. Mas a data, só para vocês entenderem como datas, algumas pessoas têm a fixação com essas questões de datas. O primeiro beijo da minha esposa não foi o dia do dia que eu pedi para namorar com ela, porque eu pedi para namorar com ela dia 25 de outubro de 2012, pela internet. Não namorem pela internet, é perigoso. Se o meu filho Lucas, que hoje tem 3 anos, disser daqui a 15 anos, falar, papai, estou conhecendo uma menina na internet, eu já falei para minha esposa que pegarei ele e levarei lá para de onde eu venho, no interior do Maranhão, onde tem uma das maiores tribos indígenas, Guajajara. Infelizmente, hoje já tem internet lá, mas colocarei ele numa tribo bem distante, na aldeia do Arroz, onde eu fui em 2006, onde não tem internet, e deixarei ele lá pelo menos uns 2 anos para que ele possa perder contato com essa menina, porque namoro pela internet é muito perigoso, é muito arriscado. Eu e minha esposa nos arriscamos e estamos aí já 12, 13 anos que estamos nos convivendo um com o outro. Datas são importantes. E uma data que certamente você não se esquece é a data do seu aniversário. Todos aqui lembram. Há algumas pessoas que dão muita, mas muita importância para a data de aniversário. Há pessoas que são muito mais relacionáveis, que gostam de agregar muita gente,
na data de aniversário fazem festas, grandes festas, churrasco, convida a família, convida amigos e faz uma festa. E eu acho muito bonito quando as pessoas fazem isso, quando tem esse tipo, quando uma pessoa tem essa capacidade, tem essa vontade de fazer isso. Para mim, festa de aniversário não faz muito sentido. Eu acho que devido ao fato de que minha primeira festa de aniversário foi aos 13 anos de idade, um bolinho simples. E aquilo foi espantoso para mim. Por que uma festa de aniversário agora? Nunca teve assim tanta importância. Então, para mim, não faz sentido muito grande fazer uma festa enorme. Eu acordo de manhã e aí começo a sentir que eu sou especial quando minha esposa me diz feliz aniversário. Aí as pessoas começam a dar importância para aquela data. Mas há pessoas que, de fato, colocam isso como um valor muito importante. O dia do nascimento. Tudo isso que eu estou falando, vou até colocar o meu celular aqui, porque eu não posso passar de 35 minutos, e eu já tenho um bom tempo aqui falando. O livro de João, o Evangelho de João, eu peço a vocês que abram suas Bíblias, no Evangelho de João, capítulo 3. O Senhor Jesus Cristo, ele fala sobre esse momento importante na vida de alguém, que é o nascimento. E nós damos importância para datas de aniversário, datas de nascimento. Você certamente deve lembrar a data de nascimento do seu filho, que é um momento importante. Eu lembro claramente da data de nascimento do meu filho, dia 15 de abril de 2002, à meia-noite, 15 minutos, meia-noite e 20 minutos, ele estava nascendo. E foi uma data muito importante. Meu filho nasceu. Para mim, uma data mais importante que essa vai ser no dia em que eu testemunhar e presenciar, ou tiver a oportunidade de realizar o parto do novo nascimento do meu filho. Ele é do Senhor Jesus Cristo, mas eu quero sentir e ver o dia que ele disser: papai, eu nasci de novo em Cristo Jesus. E aí nós observamos que a palavra do Senhor diz, lá no capítulo 3, versículo 6, diz assim, versículo 5 e 6 diz: respondeu Jesus, em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido na carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Amém. A palavra do Senhor Jesus Cristo. Há muitos povos que não têm a cultura de celebrar aniversário. No Japão, por exemplo, até 1950, ninguém fazia aniversário. Ninguém comemorava, não havia essa cultura. No Iêmen, todo mundo nasce no dia 2001, os que nasceram antes de 2001. Então, eles também não têm essa memória, não têm essa lembrança, não têm esse costume, essa cultura de colocar, de dizer: eu nasci no dia 25 de maio de 1982. Eles dizem uma data aleatória para eles, porque não é cultura. No nosso país, sim, nós temos essa cultura. Ultimamente, nós temos a cultura do mêssário, mêsversário, onde, para nós homens, isso é só dinheiro jogado fora. A maioria de nós fala isso. As mulheres, a gente vai, como nós somos mandados por mulheres, a gente acaba levando isso, né? Mêssário, todo mês um aniversário. Nós temos essa cultura, e cada vez mais uma cultura nova se estabelece. No dia 12 de fevereiro desse ano, eu me surpreendi de uma forma muito grande com um professor, meu professor de eclesiologia do seminário, no qual o pastor Carlos Stoner, foi missionário no Brasil por 35 anos, lecionou no seminário por mais de 30 anos, lecionando no seminário, e no dia 12 de fevereiro, ele escreveu uma fala no Facebook dele. E nessa fala no Facebook ele diz: hoje, faz exatamente 2 dias que eu fiz uma cirurgia nas costas. Hoje eu tenho 90 anos de idade. E no dia 12 de fevereiro, e aí falou o ano de 1953, há 70 anos atrás, foi o dia em que eu nasci de novo. Essa informação de um senhor de 90 anos, utilizando as redes sociais e relatando isso. E desses relatos que ele coloca, ele fala:
o dia que eu nasci de novo, há 70 anos atrás. Gente, quem tem mais de 70 anos aqui, levante a mão. Algumas pessoas. Certamente você não tem muitas memórias do que aconteceu há 70 anos atrás. Para que uma memória dessa fixe no coração e na mente, é muito importante que essa data de fato faça um grande sentido. E para esse Senhor, que mais uma vez, aos 90 anos, pelo meio virtual, Ele me ensinou algo tão importante que hoje foi uma das formas que inspirou essa mensagem de hoje sobre exatamente quando é que se nasce de novo. Essa data tem que ser muito importante para aquele homem de 90 anos de idade. Há 70 anos foi o dia em que a vida de fato entrou no coração dele, a ponto de que ele pudesse dizer: até o dia de hoje eu não tinha nascido, até o dia de hoje eu não tinha vivido, até o dia de hoje eu não sabia o que era viver. Agora, 12 de fevereiro de 1955, na verdade, 70 anos, não é isso? Foi o dia em que eu nasci. No texto em que nós acabamos de ler, havia um homem chamado Nicodemos, e ele era um homem muito importante. E esse homem importante, vendo a popularidade de Jesus, ele decidiu que tinha que ter um privilégio de conversar com Jesus Cristo. E ele, como um homem importante na sua religião, um homem proeminente, um homem que tinha relações com as diversas pessoas, e vendo Jesus Cristo, e vendo o ensino de Jesus, e ouvindo falar de Jesus Cristo, vendo a importância de Jesus, e reconhecendo que Jesus Cristo poderia ser uma pessoa vinda de Deus. A palavra nos diz que ele então marcou um encontro às escuras, marcou um encontro à noite, marcou um encontro onde não havia a possibilidade de que ele pudesse ser visível diante das pessoas. A palavra de Deus diz que ele se encontrou à noite, se encontrou às escuras. E quando ele se encontra à noite com Jesus, se encontra às escuras, e ele começa a dizer: Senhor, eu sei que Tu és de Deus, porque ninguém pode vir fazer essas coisas, esses milagres, se não foi enviado por Deus. E ele começa então com todo aquele processo, aquela fala política, aquela fala que as pessoas que têm relações, que querem manter relações fazem. E quando ele começa a ver com esse lenga-lenga, com esse blá blá blá, o Senhor Jesus Cristo interrompe de cara, interrompe imediatamente dizendo: Nicodemos, escute bem, se tu não nascer de novo, tu não pode ver o reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, e quem nasce do Espírito é Espírito. Pare com essa conversa. Pare com essa tentativa de querer fazer média, ou de querer fazer diplomacia à Suíça, de querer ter relações comigo, relações diplomáticas, relações políticas, mas não querer se envolver de fato comigo. É importante que você nasça de novo. É importante que você tenha essa oportunidade, esse privilégio de testemunhar o seu próprio nascimento. Nasça de novo. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E nós vemos aqui sobre quando é que então se nasce de novo. O apóstolo Paulo, falando aos Gálatas, ele diz algo muito interessante. Ele fala: meus irmãos, vocês sabem muito bem que eu era um judeu, nascido no judaísmo. Eu era um dos mais importantes da minha religião, seguia. Mas um dia, eu ouvi o chamado do Senhor, que me escolheu para que eu pudesse crer e para que eu pudesse viver o Evangelho. É isso que o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto. De forma que, uma das formas que se nasce de novo é exatamente isso. É quando tudo começa a ficar muito claro. É quando as coisas começam a fazer sentido para a vida. É quando as coisas começam a fazer sentido para a existência. É quando o indivíduo ele está caminhando na sua vida e vivendo apenas no curso natural da vida, fazendo com as coisas, apenas as coisas do que quer, e às vezes não sabe nem qual é o sentido de existir, vai só vivendo. E muitas vezes se envolvendo com coisas, e envolvendo nessas coisas, como por exemplo, há muitas pessoas que se envolvem tanto com a religião, tanto com a religiosidade, tanto com a agenda da igreja. Escute bem, olha aqui para mim.
Há muitas pessoas que se envolvem com isso, que se integram nisso, e aí acham que porque estão integradas na igreja, estão servindo nas atividades da agenda da igreja, e que é bem quisto pelas pessoas, e que por isso ela se sente até mesmo parte do grupo, mas que ainda não tiveram essa experiência extraordinária, espiritual, de dizer: eu nasci de novo. Nós corremos um grande risco de sermos eternos. Vocês vão me lembrar agora uma palavra, viu, Peter? Fique tranquilo se você não esquecer uma palavra em português. A gente também esquece. Qual é o nome? Quem é da medicina, da biologia, vai falar com muito mais prioridade, mas é porque me faltou mesmo. Quando está na barriga, ele é apenas um? Não é feto, essa palavra veio. Um embrião. E quando está desenvolvendo um embriãozinho ali, como que se chama o nome? Não, é o feto. Tem uma palavrazinha, mas é isso. Vamos colocar um embrião em desenvolvimento, que está aqui dentro ainda, mas que não nasceu. Há tantas e tantas pessoas que estão nesse processo ainda, mas que não tiveram ainda esse parto espiritual. Esse parto espiritual que faz com que o indivíduo consiga enxergar a luz do dia, a luz do sol, uma nova vida, começar em Deus. E aí, então eles se envolvem, eles vivem a agenda da religião, seguem até mesmo todos os ritos da religião, mas se você perguntar para essa pessoa: quando foi a data do teu novo nascimento? Eles vão dizer: opa, pastor, calma aí, não, meu pai é da igreja, minha mãe também é da igreja, eu estou indo para a igreja. Não estou querendo saber de qual religião você participa, e nem o seu compromisso com a sua religião, com a agenda. Eu quero saber quando é que na sua vida, na sua existência, você se sentiu totalmente perdido, se sentiu totalmente distante do Criador, a ponto de dizer: eu preciso nascer de novo. Há 2 semanas atrás eu estava pregando a mensagem do Evangelho, e após o término do culto, teve uma senhora que chegou para mim e disse: pastor, eu não tinha uma data de nascimento. Uma senhora. Há 2 semanas também eu tive uma triste, me trouxe dores terríveis da alma, de uma criança que a gente acompanhou na igreja desde a infância, adolescência. A gente, Clécia e eu, trouxemos em casa com a prima, tentávamos produzir esse relacionamento, treinamos ela na música. Aí essa criança se tornou uma adolescente, mas sempre muito distante, muito superficial. Cantava no Ministério do Louvor e de repente disse: pastor, eu não sinto mais vontade de ir para a igreja. E a gente sempre muito misericordioso, estendendo a corda, dizendo: olha, cuidado, venha, as portas estão abertas. Recentemente vimos que ela colocou as fotos dela no centro de religiões ocultistas, de uma religião de matriz brasileira que adora espíritos, entidades. E aquilo me trouxe uma tristeza tão grande, porque realmente a gente tinha essa impressão, essa sensação de que, embora ela fizesse parte de todas as reuniões, participassem do Ministério do Louvor, nós estávamos lidando com uma pessoa que não tinha ainda tido a verdadeira experiência do novo nascimento. E assim, nós estamos muitas vezes cercados desses perigos. Talvez você esteja nesse momento sem essa certeza. Quando foi que você nasceu de novo? E quando é que se nasce de novo? Se nasce de novo quando a palavra do Senhor se revela a nós e a gente entende da necessidade, da urgência de não nascer apenas da carne, de não ter apenas a data do nosso nascimento físico, no qual nós temos ali a certidão de nascimento, mas ter uma memória muito clara e vívida de dizer: eu até esse dia, eu era morto. Ou eu estava em um estado ainda de não nascimento, mas a partir deste dia, foi o dia em que eu nasci de novo, em Cristo Jesus, o meu Senhor. A palavra do Senhor nos diz, e eu quero trazer aqui para vocês, em Atos capítulo 16, tem um relato muito interessante, um relato de Lucas.
Meu filho é Lucas, o nome do meu filho é Lucas. Muito inspirado por duas razões. Uma, porque eu gosto muito do Evangelho de Lucas. Nós não temos tantos relatos sobre Lucas falando de si mesmo. Nós temos Lucas falando de Cristo no Evangelho de Lucas. E Lucas falando sobre os discípulos de Jesus no livro de Atos. Uma pessoa anônima, praticamente. E ele simplesmente começa uma das suas cartas dizendo: a ti, meu amigo Teófilo, eu escrevo essas coisas acerca de um homem chamado Jesus. E então fui motivado, inspirado a te falar sobre esse homem. Aí ele escreve uma carta despretensiosa para um outro amigo, querendo compartilhar. Então uma das motivações que eu coloquei o nome do meu filho de Lucas foi essa, e o outro porque seria um irmão da minha irmã, da minha esposa, se ele não tivesse falecido ainda quando criança. A informação que nos veio foi que o nome dele seria Lucas, e aí coloquei o nome de Lucas. E Lucas, ele fala no capítulo 16, versículo 16, algo que pode passar despercebido por cada um de nós. Fala assim: e aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. O Espírito disse: em nome de Jesus, eu te mando, retira-te dela. E na mesma hora lhe saiu o Espírito. Na mesma hora lhe saiu o Espírito. Ainda em Atos capítulo 16, versículo 11, a palavra do Senhor nos diz assim, o próprio Lucas escrevendo. E quando ele escreve, ele fala: tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias, e no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar apropriado para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali estavam e que haviam concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutavam. O Senhor abriu o coração dela para ela entender as palavras a Paulo e entender o que Paulo dizia. E depois de ter sido batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se vocês julgam que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Parece um relato simples, mas até o capítulo 16, todos os relatos que Lucas havia falado, ele sempre falava na pessoa deles, ele não se incluía ali. Quando ele relata sobre a experiência de Paulo, ele fala: Paulo, Silas e Barnabé foram para um lugar. Quando ele relata sobre Pedro, ele fala que Pedro fez isso. Certamente nós não sabemos se ele apenas estava escrevendo, se excluindo porque ele estava só ouvindo falar, ou se ele estava vivendo aquilo, mas ainda não se incluía. No ponto de que no capítulo 16, do versículo 11 e o versículo 16, ele muda completamente a narrativa. Ele não fala mais eles falando de Jesus, eles curando, eles expulsando o demônio. Ele coloca a si mesmo dizendo: então nós fomos para um lugar, nós procuramos um lugar apropriado para a oração, e nos foi revelado um grupo de mulheres que, ouvindo a Paulo, o Senhor abriu o coração para que ela pudesse entender aquilo que Paulo estava falando. Ele sempre se inclui. No capítulo 16, do versículo 16 de Atos, ele fala de uma forma muito clara acerca disso, que nós fomos para uma tal cidade, e lá havia uma jovem adivinhadora, e essa jovem, possuída por espíritos demoníacos, ela testificava: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Embora tenha sido um relato, um testemunho do inimigo, o que nos importa aqui é dizer que
Lucas, ele relata que em um determinado momento na existência dele, ele não quis ser apenas amigo de Deus. Ele não quis ser apenas amigo dos amigos de Jesus. Ele não quis apenas ser amigos daqueles que testemunhavam acerca de Jesus. Ele se incluiu e disse: agora somos nós. Nós estamos juntos. Nós vivemos isso. Nós fizemos isso. Quando é que se nasce de novo? Se nasce de novo quando o Senhor abre os nossos ouvidos, abre a nossa mente para a necessidade e a urgência de saber que precisamos ter uma data que nós possamos testemunhar para o mundo, para as pessoas dizendo: hoje eu tive um parto e eu fui o testemunha desse parto, porque eu tinha consciência disso. Não viva a sua vida sem essa experiência do nascer de novo, pelo amor de Deus. Porque aí você está nascendo apenas da carne. 27 de dezembro de 1991. Lembra das datas importantes que eu disse que eu tenho? Vou lhes falar do dia que eu nasci de novo. 9 anos de idade. Pastor, nós temos um grande mal. É que a gente subestima a capacidade de compreensão das nossas crianças. As nossas crianças de 8, 9, 10, 11 anos de idade, a gente coloca para a sala das crianças. E aí eu vou falar para vocês que uma criança do interior do Maranhão, aos 9 anos de idade, eu estava sentado no banco, nesse lado aqui, banco de madeira, pastor Expedito Batista, na Igreja Cristã Evangélica. E eu, sentado, pequenininho, minhas pernas não alcançavam o chão e eu ficava ali balançando as pernas. Enquanto ele pregava, eu só estava entretido na ideia de balançar as minhas perninhas. E eu balançava e o banco ficava fazendo nheco, 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 nheco. Eu achava aquele barulho interessante. Na hora do culto, e o pastor estava pregando, eu só via a figura do pastor, um terno ali, e ele falava com a Bíblia na mão, e eu só estava preocupado com o balançozinho. Quando de repente ele olhou para mim e falou assim: psiu, olha para mim. E eu travei. E eu olhei para ele. E ele continuou a pregar. E falava do céu, e falava da necessidade de nascer de novo, e falava do perigo de não nascer de novo. E eu, com uma criança de 9 anos de idade, olhava e começava, e ali foram 10 minutos do finalzinho da mensagem dele. E então eu parei e fiquei ouvindo, e meu coração começou a queimar por dentro. E então quando ele disse: há alguém no nosso meio que quer nascer de novo, que quer crer no Senhor Jesus Cristo, que crê no Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. E eu, com 9 anos de idade, minhas mãos, meus braços pareciam que pesavam uma criança de 9 anos de idade. E ele disse: há alguém no nosso meio. Então eu ali levantei a minha mão. Eu era muito pequenininho, só tinha um pé grande, uma cabeçona mesmo, e levantei a mão. E então ele continuou insistindo, aquelas pregações da década de 90, de um arminiano fervoroso, um arminiano que fala de Cristo como se a pessoa tivesse toda a possibilidade de crer e decidir para isso. E ele falava aquilo daquela forma, e aquilo encheu o meu coração de vontade, de necessidade de crer em Senhor Jesus Cristo, de testemunhar. E eu levantei a mão de novo quando ele disse: há alguém em nosso meio. Pela terceira vez ele disse: pela terceira e última vez eu quero perguntar: há alguém no nosso meio que quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador? E eu levantei, e meu coraçãozinho começou a tremer de alegria, e eu comecei a chorar com 9 anos de idade. E aí quando eu estava ali, naquele lugarzinho ali, com a mão levantada, aí o pastor pegou a Bíblia, fechou e disse: como não há ninguém no nosso meio, nós vamos orar. E eu falei: eu, pastor? Aí ele: tem um rapazinho, uma criança aqui, vem cá, vamos orar. E eu fiquei ali parado. Ele orou e foi embora. E eu fui embora. E parece que foi algo não perceptível para ele, uma criança de 9 anos de idade. Mas ele não tinha noção de que aquilo foi a experiência do meu novo nascimento, em que eu pude dizer: foi o dia em que eu nasci de novo. Meus queridos, eu tenho o privilégio de, pela graça e misericórdia de Deus, de dizer, mas há muitos do nosso meio
que não têm memória disso, que não sabem se na sua certidão de nascimento espiritual existe uma data do dia em que ele possa dizer: espiritualmente, eu nem sei quando é que o Senhor me escolheu ou se eu escolhi Ele. Não vamos tratar nessa questão teológica, apenas dizer, mas historicamente, a minha vida passou a ter sentido no dia tal e na hora tal. Assim como eu tenho esse privilégio de dizer, o pastor que foi o obstetra espiritual, que fez o parto histórico de Antoniel Lopes Rimualdo, no dia 27 de dezembro de 1991, mais ou menos umas 9 horas da noite, foi Expedito Batista. Foi o dia em que eu fui parido, não num quarto, não num parto caseiro, não numa pediatria, mas numa igreja em que eu pude testemunhar de que eu nasci de novo. Mas aqui é muito importante, é quando que você nasceu de novo, meu querido irmão. Qual foi a data em que a sua vida fez sentido para dizer: eu creio no Senhor Jesus Cristo como ser meu Senhor e Salvador? Eu não quero ser apenas amigos dos amigos de Jesus. Eu não quero apenas, como Paulo fez durante tanto tempo na sua vida, de ter sido apenas um elemento importante numa religião no qual ele se empenhou, entregou a sua vida e estava até matando pessoas para defender a doutrina da sua religião. Mas foi o dia em que ele disse: no dia que o Senhor me abriu os ouvidos e os olhos para que eu pudesse vê-lo e dizer: quem és tu, Senhor? Meus queridos irmãos, eu insisto mais uma vez nessa pergunta: quando que foi o seu nascimento? Semana passada, na terça-feira, Clécia e eu, minha esposa e eu, tivemos o privilégio de fazer um parto natural. Eu chamo isso de parto, os partos das que as mulheres fazem, eu não chamo de parto normal, eu chamo de parto natural, porque aquilo não é normal, é natural. A minha mãe é enfermeira e ela tem uma irmã, minha tia, que tem 7 filhos. Ela tem 49 anos de idade, tem 7 filhos. É uma parideira, é uma mulher muito fértil. Dos partos dela, dos 7 partos dela, 2 partos foram partos caseiros, em casa, não deu muitos sinais. A criança, de repente, eu lembro de um desses, porque foi em 1992, meu primo Alisson, uma casa de tábua do interior do Maranhão, na década de 90, o negócio era terrível lá no Maranhão. Ainda é, mas lá era pior. E aí a minha tia estava lavando louça e ela disse: corre, Francisca, a bolsa estourou. E aí quando começaram a movimentação, Francisca é minha mãe, a minha mãe levou ela para o quarto não tinha luz. E aí a minha mãe falou assim: liga a luz tinha queimado. E minha mãe falou: Adejames, coloca uma luz aqui. E o meu irmão pegou a escada, meu irmão tinha 13, 14 anos, colocou, enquanto ele estava colocando a luz ali, a minha mãe fazendo o parto natural da minha tia, e de repente eu e a minha irmã estávamos pelas frestas das tábuas, olhando no quarto, curiosos para aquilo. De repente a gente só ouviu a criança fazer ué, ué. Nasceu em casa. Um parto natural feito caseiro. Semana passada, Clécia e eu tivemos a oportunidade de, depois de quase 10 anos de gestação, veja bem, quase 10 anos de gestação, primeiro nasceu a mãe, nasceu de novo, se batizou em Cristo Jesus. Mas tinha o filho, o outro filho e o esposo, que era amigo da gente, amigo nosso, era amigo dos amigos de Cristo Jesus, servia às vezes na igreja, ia nos cultos, quando pregando o evangelho ali naquela casa, e falando exatamente sobre essa mensagem. O filhinho deles, mais novo, de 11 anos hoje, ele disse: pastor, eu ainda não nasci de novo.
Eu falei, não. Ele, não, eu quero nascer de novo. Eu falei, pois então venha. Aí meu coraçãozinho, como um pediatra espiritual, começou a entender que as crianças entendem do Evangelho. E ali, naquele momento que ele fez isso, a mãe dele, com os olhos lacrimejando de alegria, porque é o filho mais novo. E aí o irmão dele, que tem 14 anos, viu, aí eu disse, será que nós teremos partos gêmeos hoje? Aí ele disse, sim, pastor, eu também quero nascer de novo. Aí o pai, um senhorzão grandão, que o Lucas chama de gigante, porque ele é grande, alto, forte. Aí ele disse, aí eu falei, e aí, meu querido, você já nasceu de novo? Ele, não, pastor, mas vai ser hoje. Aí a prima deles também disse, eu também quero nascer, vai ser um parto quádruplo aqui. Foi uma alegria muito grande no meu coração, porque pessoas entenderam da necessidade de se nascer de novo. Nascer de novo é quando essa mensagem que eu estou pregando agora, ministrada ao coração de vocês, fazem com que o coração de vocês agora comece a pulsar para Deus e dizer, minha vida não tem sentido sem Deus e eu quero declarar para todo mundo, eu vou nascer de novo. Se nasce de novo quando nós queremos não apenas ser amigos dos amigos de Jesus, queremos, como Lucas, dizer, nós desejamos encontrar um lugar de oração. Nós agora não somos apenas nascituros, nós agora também reproduzimos. No dia em que Lucas, juntamente com Paulo, foram para um rio onde havia mulheres, e ali havia uma mulher chamada Lídia, e falando do Evangelho, aqueles dois que já tinham nascido de novo, reproduziram, pariram Lídia, pela mensagem do Evangelho. Foram constrangidos por Lídia para fazer parte, eles faziam parte da família de Deus, de filho de Deus. Se nasce de novo, meus queridos irmãos, é quando a gente consegue entender a diferença entre fazer e atender à agenda de uma religião. E que atender à agenda de uma religião, ser considerada pelos outros como pessoas fiéis à agenda, pessoas com quem você pode contar, não significa nada no que diz respeito à necessidade de dizer, eu fui chamado por Deus para a salvação. E esse chamado é feito assim. E agora, eu, nessa noite, nessa manhã, exatamente 12:04 do dia 30 de março de 2025, eu gostaria de perguntar, há algum bebê que está nascendo, está aí desejando nascer de novo espiritualmente e declarar, foi no dia 30 de março de 2025 em que o Evangelho encheu meu coração e eu, em uma pediatria espiritual, numa igreja, eu disse, eu quero nascer de novo. Nesse novo nascimento, esqueça até o pediatra aqui, eu quero sumir. Quem gera é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo. Há alguém no nosso meio que ainda não tem uma memória de uma data tão importante na sua vida, que é a data do dia em que você nasceu de novo. Há alguém no nosso meio que quer dizer, eu quero nascer de novo. Aí eu faço como o pastor Expedito Batista fez na igreja lá. Ele diz, levante apenas sua mão para que a gente possa entender. Amém. Há mais alguém no nosso meio? Há alguma criança aqui desesperada aqui no nosso meio como eu tinha? Há alguém no nosso meio que quer dizer, pastor, eu não tinha data de nascimento, pastor. Eu era igual os japoneses na década de 50 que não aniversariavam e nem faziam aniversário. Eu era igual o pessoal do Iêmen, os iemenitas,
que não celebram o nascimento. E eu não tinha memória do dia que eu nasci de novo, pastor. Mas é hoje o dia em que meus olhos abriram e meu coração se encheu de alegria para dizer: eu creio no Senhor Jesus Cristo e quero testemunhar para Deus, o mundo e para esses meus irmãos, dizendo: eu sou parte da família de Deus, nascido pelo Evangelho de Jesus Cristo, que invadiu a minha vida, e agora eu sou uma nova criatura. Há alguém no nosso meio que quer declarar isso? Amém? Quero chamar vocês duas. É vocês duas que estão vindo? Pastor, pois ajude ali as duas senhorinhas. Uma senhorinha e uma outra mulher que está ao lado dela, que está chorando igual um bebê recém-nascido, sabendo da importância de dizer: eu creio em Jesus Cristo. Há mais alguém aqui no meu lado de esquerda que quer ter essa experiência de nascer de novo e a alegria do nascer de novo? Alguém no meu lado direito? Podem vir. Podem vir. Podem vir. Há mais alguém que entendeu, mas que está dizendo: pastor, eu entendi, pastor. Mas eu não tenho essas coragens ainda de me manifestar assim de uma forma tão clara. De 2025. Amém. Pode ficar ao lado dela. Há mais alguém no nosso meio que está chorando a dor do parto e dizer: é alegria. É alegria. No nosso meio? Não havendo, eu quero convidar o pastor que termine nesse momento essa grande alegria do parto espiritual, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloca de pé, meus amados. Nós louvamos, exaltamos ao nome do Senhor por momentos como esse, momentos marcantes na nossa vida. Pastor, eu busquei lá atrás, lá no fundo do baú, e me lembrei que no dia 13 de novembro de 1984, na primeira igreja batista bíblica, lá em Vitória da Conquista, depois da ministração do pastor Gerson Rocha, já está com o Senhor Jesus, eu me lembro de ter ido à frente com 9 anos de idade também. E lá eu mal escrevi o meu nome num papelzinho, né? Que lá naquela época dava-se um papelzinho, o papel do dia da sua conversão. 13 de novembro de 1984. Que essa manhã seja lembrada na vida, no coração dessas queridas irmãs como o dia da sua entrega completa ao Senhor Jesus. O dia do novo nascimento. Que cada um de nós possa valorizar datas como essa. Datas que mudaram a nossa vida, que mudaram a nossa história. Datas nas quais nós tivemos a maior e melhor experiência das nossas vidas. O dia da nossa entrega total e verdadeira para com o Senhor Jesus. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Palavra que nos foi ministrada, palavra que encontrou espaço em nossas vidas, em nossos corações, palavra de transformação, palavra de confrontação, palavra de alerta, palavra, ó Deus, de desafio, para que a cada dia venhamos nos colocar diante do Senhor, valorizando momentos como este, um momento, ó Deus, no qual entregamos a nossa vida a Ti. Ó Deus, a exemplo de Nicodemos, que compreendeu a importância e a necessidade de nascer de novo, que cada um de nós compreenda o privilégio, a oportunidade que temos no Senhor de nascer de novo. Visita cada vida, cada coração aqui nesta manhã, ó Deus, completando a Tua boa obra de maneira tal que sejamos visitados, impactados e transformados pelo poder transformador do Evangelho de Cristo. Fala aos nossos corações. A
Abençoa, Pai querido, a vida do pastor Antoniel, que foi mensageiro do Senhor, que foi canal de bênção dos céus nesta manhã, ó Deus, trazendo uma palavra viva, temperada, uma palavra equilibrada, que encontrou espaço em nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, completa esta boa obra, é o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, pela vida das irmãs, ó Deus, que vieram à frente, compreendendo a profundidade, compreendendo a intensidade, a importância deste momento em suas vidas. Que esse momento seja marcado, Senhor Deus, na história das tuas servas, e que elas possam a cada dia testemunhar do teu amor e da tua bondade. É assim que nós te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus.